Olá, eu sou Felipe Oliveira, terapeuta holístico. Algumas pessoas têm me perguntado como de fato funciona o meu trabalho. Então eu vou fazer alguns esclarecimentos. Apesar de alguns terapeutas atuarem com técnicas específicas, então eu farei apenas uma sessão de barra de axis, apenas uma sessão de teta healing. Eu gosto de mesclar as coisas. Como que isso se dá? Então, o cliente me tem uma queixa de que não ganha dinheiro, não tem atrai relacionamentos ou atrai relacionamentos sempre com alguma revés, sempre mulheres do mesmo tipo, homens do mesmo tipo, sou enganado, sou traído, ou questões no trabalho de mudança de carreira, alívio de tensões, e em alguns casos alguma questão física que ela já procurou em diversos lugares, mas ela não consegue achar a causa. Então, dentro aquilo que ele traz, nós buscaremos outras informações, pois na terapia holística nós vemos o ser humano de forma integral. Então, além da causa estar associada a uma questão da infância, do passado, que ele replica ao longo da vida, pode ser que alguma questão emocional já está num nível físico em que o cliente somatiza aquilo que não foi resolvido lá atrás. Então aí, dentro do que ele traz, nós escolhemos uma técnica específica para atuação naquele dia. E aí, conforme ele vai trazendo as questões, dentro do que ele vai entendendo, modificando na sua atuação da vida, ele vai avançando e eu posso trocar as técnicas conforme a necessidade naquele momento, naquela sessão. É um tratamento contínuo? Muitas pessoas podem vir apenas para tratar uma coisa específica. Felizmente, não tem como dizer que em tantas sessões aquilo será resolvido, pois o ritmo quem dá é o cliente. Como muitas vezes coisas do passado, questões emocionais que estão na maioria das vezes ligadas ou a pai ou a mãe, podem mexer com dores profundas da alma, então pode ser que ele resista, e isso fará com que o processo seja um pouco mais demorado. Mas com a disponibilidade e com a frequência, ele terá o andamento o mais ágil possível. Tem pessoas que, a partir do momento que entendem como o processo funciona, passam a tratar novas questões e quererem avançar constantemente. Então, elas mantêm, tornando o trabalho de forma contínua. Lembrando que a gente está falando de autoconhecimento, e o autoconhecimento ele faz com que você queira uma vida melhor. Então, se aquilo melhorou, eu vou sempre estar buscando coisas novas, pois o autoconhecimento acaba sendo infinito nesse sentido de que sempre eu tenho como me conhecer, conhecendo a dinâmica do outro, e aí eu vou buscar outras coisas. Se eu buscava algo de subsistência, eu vou buscar algo que me faça sonhar maior, uma perspectiva maior, no caso do financeiro, ganhar com aquilo que eu gosto, um relacionamento mais duradouro, aquilo que eu desejar. No online, a gente aplica as técnicas da mesma forma, o Reiki, o Theta Healing, os processos de barras, pois não há limitações quanto à distância. Um outro ponto que também é muito importante são questões mais profundas, que no Theta Healing a gente chama de crença raiz. Então, conforme a dinâmica da vida foi se repetindo, então eu tenho vontade de agradar alguém, meu pai ou minha mãe. E isso vai
gerando situações em que as pessoas demandam de mim que eu as agrade, logo é como se fosse uma cebola que vai entrando uma camada acima da outra. Então pode ser que dentro da técnica nós tenhamos uma resposta de 2 anos atrás. E aí nós voltamos na mesma questão e daqui a pouco 5 anos atrás, 7 anos atrás, até chegar na infância. Por isso, se uma questão é bem profunda para aquela pessoa, às vezes precisará de várias sessões para que aquela crença-chave lá no fundo seja desativada, seja sublimada ou positivada, como você prefere falar. E o último ponto que eu acho importante que as pessoas também têm me questionado é sobre o transe. Como eu trabalho bastante com a hipnose, as pessoas acreditam que isso está ligado à questão de ficar inconsciente, nas outras técnicas que algumas têm uma veia espiritual, não necessariamente de religiosidade, as pessoas acreditam também que virar uma entidade ou ficar inconsciente. Não. Todas as técnicas trabalham com acesso ao inconsciente, porém o cliente estará consciente a todo momento. Isso quer dizer que o cliente, dentro do processo, também faz escolhas. Então, ele também pode não acatar uma sugestão dentro do processo. Isso pode ser uma simples escolha ou também um dificultador no processo, pois ele pode estar resistindo. Em dado momento, ele pode perceber que aquilo que ele acreditava ser negativo tem um ganho secundário muito positivo. E aí ele pode escolher não querer deixar ou abrir mão daquilo. E é isso. Se você gostou, comente aqui embaixo, dê sugestões, críticas, acompanhe os nossos vídeos, baixe o meu e-book, me adicione nas redes sociais e até a próxima.